seu caminho a Deus. Entregue seu caminho a Deus. Laia, laia, la, tiro, liru, 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 ah. Laia, laia. Laia, laia, la, tiro, liru, 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 ah. Então vamos aproveitar essa música e eu convido você a começar essa reunião. Fecha os teus olhos e pensa no teu caminho difícil, naquilo que está difícil, naquilo que está problemático, naquilo que te deixa preocupado, naquilo que te deixa ansioso. E convido você a, nesse momento, entregar essa situação a Deus, porque nós não podemos simplesmente cantar, pular, erguer a mão, falar as coisas. Sabe por quê? Porque de Deus o mundo inteiro fala. O tempo inteiro a gente escuta falar de Deus, mas Deus está esperando pessoas que não falem da boca para fora, mas pessoas que têm coragem de entregar e de deixar Deus agir na sua vida. E é o que eu quero convidar você nesta noite, que você neste momento, e isso aí que está te deixando nervoso, que está te deixando ansioso, que está te deixando preocupado, que está afligindo o seu coração, é isso que você tem que entregar para Deus e pedir para Ele fazer uma poderosa intervenção, para Ele entrar nessa situação e transformar. Sabe por quê? Porque Deus está esperando fazer algo grandioso na sua vida. Sabe por quê que Ele quer fazer isso? Para que você seja luz nesse mundo, para que todos olhem a sua vida e digam assim: Deus está na vida desta pessoa. Então os problemas todos que a gente passa, que eu passo e você também, não é para a gente só ficar chorando e pedindo e falando Deus é maior, Deus age. Não, é para Deus agir. É para que você seja luz nesse mundo, para que você seja sal na terra. Senão a nossa vida, meu irmão, não vale nada. Você viver aqui para ficar pedindo, para ficar clamando e não acontecer a poderosa intervenção e que serve de luz, e para que todos olhem e falem assim: ah, lá naquela família Deus age. Eu sei porque eu estou vendo Deus agir. Está entendendo? Não deixe, não seja enganado, achando que você tem só que ficar pedindo a graça e pronto. Não, você tem que pedir: Senhor, que eu seja luz nesse mundo, que todos vejam a tua ação na minha vida, que esse problema que eu estou passando, que essa dureza que eu estou passando, que essa tristeza que eu estou passando, que esse problema que eu estou passando aqui com a minha família, seja para ser luz nesse mundo, seja para ser testemunho. Está entendendo? Senão a nossa vida não vai valer nada, vai ser vã. Se for para mim só pedir coisinha e pronto, não vai valer a nossa vida. Vai chegar lá no fim e o Senhor vai falar assim: e aí, o que você fez com a tua vida? E você vai dizer assim: eu fiquei pedindo para pagar as contas, fiquei pedindo para resolver o probleminha. Não, você foi luz nessa terra, aonde você andou. Está entendendo? Esse é o nosso chamado. Que aquilo que acontece na sua vida, o problema que você passa na sua vida, é para você ser luz. Deus está confiando em você. Quando Deus permite que sejamos provados, é porque Ele espera que nós demos testemunho nesse mundo. E aí todos os que nos olharem vão falar assim: bom, Deus está ali porque essa pessoa conseguiu mesmo vencer. Deus está ali porque ela conseguiu passar por isso. Deus está ali porque ela conseguiu a solução. Deus está ali porque houve uma mudança. Está entendendo? Não perca a chance de ser luz nessa terra.
E eu sei muito bem o quanto é difícil, tá? Eu sei muito bem as provas que eu já passei. E eu sei muito bem que é difícil você ser luz, você passar as provas e ser testemunho nesse mundo. Mas é o teu chamado, é o meu chamado, é a vocação da nossa vida. Deus não deixa nada oculto àqueles que são dele. Se você andar com Deus, Ele vai sempre te falar todas as coisas. Porque as pessoas às vezes pensam assim: eu ando com Deus, então tudo tem que dar certo na minha vida, tudo tem que ser uma beleza, tudo vai ser uma bênção. Sim, há uma promessa. Mas nós andamos também por caminhos, por vales áridos muitas vezes. Mas mesmo quando andamos pelo caminho árido, o Senhor nos avisa, nos prepara e caminha conosco. E aí eu estava falando com os meninos assim, que em novembro, né, que morreu a Cirlei e o Raul, minha irmã, e um mês antes, ela disse assim para mim, um mês antes, ela disse assim para mim: se eu morrer, você não deixa ninguém pegar os meus filhos. E aí eu falei para eles, ontem, eu falei assim, por causa disso, eu estava preparada. Sabe por quê? Porque Deus avisa tudo para aqueles que são dele. E ela me avisou. E quando ela morreu, na hora eu falei para o meu marido: nós vamos pegar os meninos e ficar com eles. Porque ela já me avisou. E eu já sabia tudo o que eu tinha que fazer. E as pessoas falam assim: você não ficou com medo? Não. E você não ficou preocupada? Não. E você não ficou pensando no futuro? Não, porque Deus me avisou e eu sabia que tudo ia dar certo, porque Deus já estava me avisando. Está entendendo? Andar com Deus é assim. Não é tudo flores, mas é tudo cuidado por Deus. Isso já faz 20 anos, faz tempo. É tudo cuidado por Deus. Deus quer cuidar da nossa vida, para que a nossa vida seja luz nesse mundo, para que a nossa vida seja testemunho. Mas só vai ser se você deixar. Se você falar: tá bom, Senhor, eu aceito e vou fazer o que o Senhor falar para mim fazer. Está entendendo? É assim a vida. Testemunho. O testemunho é o que fica, não as palavras. Conversa não fica, conselho não fica, falar seja forte não fica, não. O que fica é o testemunho que nós damos na nossa vida. Deus te convida a ser testemunho. Esse mês de novembro nós celebramos o nosso testemunho, Filhos de Sião. Celebramos o testemunho desse grupo de oração. E você está aqui, Deus espera que você seja luz, testemunho nessa terra. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios, com sinais e prodígios, sobre nós derrama o teu Espírito. A gente vem caminhando e a gente vai percebendo que ao longo do caminho Deus vai construindo toda uma história, né? E Ele precisa de homens e mulheres como nós para fazer história. E aqui pensando, né, Áurea falando, o mês de novembro é um mês muito especial para nós, né? Porque marcado pelo Raul, pela Cirlei, pela Rosana, pelo Padre Bernardo, né? Padre Chiquinho, pessoas que passaram pela nossa vida, por este grupo, e que pelo testemunho deles é que nós estamos aqui hoje. Eu tenho ainda a graça, né, e eu não sei o que Deus quer com isso para a minha vida, que eu tenho mais um testemunho de mais um santo, né, do qual eu pude
experimentar, de caminhar junto, de trabalhar junto. Talvez vocês já tenham ouvido falar do padre José Carlos de Alto Piquiri. É um padre que está num processo de canonização. E eu pude fazer um trabalho com ele, maravilhoso, há uns 30 anos atrás. E ele é realmente um cara santo, né? E Deus, Ele quer precisar de mim e de você para fazer a história acontecer. De homens para ser santo. Sabe, irmãos, a gente às vezes caminha e muitas vezes numa vida muito medíocre, muito mesquinha, sabe, sem grandes acontecimentos. Como que Deus vai fazer a coisa acontecer? Ou como que Ele pode fazer e demonstrar o braço forte dele, o poder dele, numa vida que a gente não valoriza, não vive intensamente? E nós estamos preparados para esta vida que Deus quer para nós? Você está preparado? Muitas vezes a gente caminha e fala assim: ah, mas eu ainda não estou preparado. Mas como a gente nunca sabe a hora, nós precisamos estar preparados sempre. Então há necessidade de se preparar. E se preparar, irmãos, é ir para a batalha, é ir para a guerra. E para ir para a guerra, para ir para a batalha, a gente tem que ter calo no joelho, precisa enfrentar batalhas do dia a dia, mas não como uns derrotados, como uns vencedores, com estratégia, colocando todas as situações no papel, analisando e vendo de que forma nós vamos lutar, de que forma nós vamos encarar a situação do dia a dia. Isto é necessário. Esse grupo só existe para isso, irmãos, para nos preparar. Não é só para a gente vir aqui, né, cantar, dançar, fazer uma pequena oração, e aí a hora que a coisa vem para cima, a gente não tem capacidade, a gente não consegue, porque nós não estamos preparados. Por isso nós então vamos nos preparar, tendo uma vida de oração, uma vida casta, uma vida de busca de Deus. E neste tempo em que nós estamos vivendo, em especial, precisamos viver ainda mais. Ainda mais. Que sacrifício você tem feito para buscar a Deus e experimentá-lo de forma intensa? Você tem jejuado? Que sacrifício você tem feito? Às vezes a gente, né, vai falar: ah, mas eu nunca tenho tempo. Levanta mais cedo. Levanta mais cedo para rezar. Durante o dia não dá tempo, né? É muito corrido. Você levanta, aí você já tem que levantar, preparar as crianças para levar para a escola, né? Normalmente é assim. É preparar o almoço, que às vezes você tem que levar, porque você tem que, né? Lá você não tem tempo de sair para almoçar, para voltar para casa. E você chega à noite em casa, você já tem que arrumar tudo, porque no outro dia tudo novamente. Mas eu vou te falar, irmão, levanta mais cedo para rezar. Levanta mais cedo para rezar, porque Deus vai preparar a sua vida. Ele vai preparar todo o tempo necessário. Eu tenho visto hoje homens que têm feito isso e as suas vidas têm sido transformadas. Homens que não têm medido o esforço para poder se preparar para o que virá. E é para você nesta noite também se preparar. Eu tenho buscado fazer um propósito na minha vida. Às vezes eu tenho ido dormir tarde, mas eu coloco meu relógio 4 horas, 5 horas e vou rezar, porque eu preciso rezar. Se eu não rezar, eu não consigo aguentar o dia, porque as batalhas são muitas. Mas eu digo para vocês que quando a situação está difícil, eu tenho a minha alma tranquila e o meu coração em paz, porque a minha confiança está no Senhor. Está no Senhor. Não é só para mim, é para todos nós. Por isso eu gostaria de partilhar uma palavra que Deus me deu quando chegamos aqui.
está em Colossenses, capítulo 3, versículo de 12 seguintes, que diz assim: portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revestivos de entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiverdes queixas contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós. Mas acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual fostes chamados, a fim de formar um único corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo permanece entre vós e em toda a sua riqueza, de sorte que com toda a sabedoria vós possais instruir e exortar mutuamente. Sob a inspiração da graça, cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e cânticos espirituais. Palavras do Senhor. Essa palavra ela vem para selar as nossas vidas nessa noite. Quando o Senhor vem falar que nós somos santos, eleitos e queridos de Deus. E a gente às vezes luta no dia a dia, passa por situações que a gente às vezes não reconhece isso, que é escolhido por Deus, que é amado por Deus, que Deus tem todo um plano e um projeto para a sua vida, e já se sente excluído, já se sente perdido, já se sente colocado de lado. Não, é a palavra de Deus que está dizendo que nós somos santos, queridos, escolhidos por Deus. Mas precisamos estar cheios, transbordantes desta graça de Deus, para podermos viver a caridade e vivermos acreditando no que está escrito aqui. É a palavra que diz: olha, precisamos estar revestidos de entranhada misericórdia de Deus. Entranhada, cheios, lá dentro, não é só a misericórdia de casquinha aqui por fora, não, é de dentro, lá do coração mesmo, da alma. A gente ter a misericórdia, ter amor, ter caridade um com o outro, e exortando, caminhando, ajudando um ao outro a atingir o objetivo e a meta final, que é o céu. Então, quando a gente vem para cá, para o grupo, às vezes a gente vem abatido, né, se sentindo às vezes até como que um derrotado, mas a gente sai daqui vitorioso, porque um e o outro vai se ajudando, vai fazendo uma corrente de maneira que a gente consegue permanecer em pé e continuar lutando e continuar buscando até atingir o objetivo, que é o céu. Deus quer fazer isso conosco, irmão. Então é por isso que estamos aqui. E quando então nós viemos para cá, nós viemos para ser capacitados, preparados para esta luta diária, para alcançarmos a vitória. Como a Áurea colocou, é necessário que sejamos testemunhos lá fora. Testemunhos lá fora. No seu trabalho, na sua casa, no seu meio, aonde você vive, você tem que dar testemunho. Muitas vezes você precisa pensar antes de falar, medir as coisas antes de fazer. Quando você for fazer qualquer coisa, pense se alguém não está te vendo e de repente você não está dando um mau testemunho. É assim que nós caminhamos hoje, dessa forma. E aí as pessoas olhando para você, olhando para a unção que Deus tem derramado sobre você, que você então vai fazer o mundo se transformar. Você não vai nem precisar abrir a sua boca para fazer a coisa acontecer. As pessoas olharão e Deus realizará o que Ele tem através dos teus atos, das tuas atitudes. Amém? O Espírito Santo de Deus é derramado sobre nós,
abundantemente. Deus derrama, ainda está derramando. Haverá um momento que não vai mais ser derramado, mas enquanto está sendo derramado, pede para o Senhor te revestir, pede para o Senhor te encher todas as áreas da sua vida, o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Peça para Deus. Fecha aí os teus olhos, ou de olhos abertos, fale com Deus, fala: Senhor, eu preciso, Senhor, eu necessito, me enche de Ti, me capacita, que tudo aquilo que eu fizer, Senhor, eu possa fazer com unção, que as pessoas, ao olhar para mim, possam perceber a manifestação da Tua graça, a manifestação do Seu poder. Cristo em mim, Cristo comigo, Cristo acima de mim, Cristo à minha direita, à minha esquerda, Cristo dentro de mim, Cristo atrás de mim, Cristo à minha frente. Vai pedindo para que o Senhor seja assim na sua vida. Renova a minha fé. E que quando você fizer errado, ninguém olhe o seu erro, mas que Deus possa transformar o seu erro em algo ou em alguma coisa que leve as pessoas a ver a manifestação e a graça dele. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida e testemunhada no amor pelos irmãos. Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, dá-me uma fé nova, traduzida na vida, traduzida na vida e testemunha